Grande abraço, telespectador. Está no ar mais um programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Recebemos novamente em nossos estúdios a médica veterinária Odimara Faia, hoje para falar de uma doença que ela não é muito comum em Cubatão, mas eu acho que é importante o nosso munícipe ter consciência do que se trata a zika. É até um termo que a gente utiliza quando a pessoa está sem sorte, né? Que zica danada, mas não, isso também é uma doença e a Odimara vai falar sobre esse assunto com a gente no Momento Saúde de hoje. Odimara, obrigado por ter aceito o nosso convite novamente, estar aqui no nosso estúdio, tudo bem? Tudo bom, obrigada a vocês pelo convite. Queria que você falasse o que é essa tal de zika, que no termo popular, zika é falta de sorte, algo que não está acontecendo com sucesso. O que é a doença zika? Explica pra gente, por gentileza. A zika é uma doença viral, né, transmitida, o vírus é transmitido pelo Aedes aegypti. Assim como a dengue. Assim como a dengue. E o nome zika é porque ela foi descoberta em macacos rezos na floresta Zika, em Uganda. Então, o nome veio daí. Da origem, né? É, do local que foi encontrada. A zika, a chikungunya e a dengue, elas são muito parecidas. Como é que você difere e sabe a diferença das três? Só através de exames laboratoriais? Na verdade, o quadro sintomatológico das três doenças é muito parecido. Febre, dor no corpo, dor nos músculos, dor nas articulações, dor na retroorbital, que é atrás dos olhos, falta de apetite, mal-estar. Então, tudo isso é através de exames de sangue, sorologia ou isolamento viral que vai ser diagnosticado qual dos três casos. Na verdade, a ocorrência de zika e chikungunya aqui na Baixada a gente não tem, mas... Nunca teve? Não, nunca teve. Mas eu acho que o grande alerta que fica é que se a gente tomar conta da nossa casa, do nosso município, para não acontecer a dengue, também não vai acontecer essas duas outras doenças. Então, mais uma vez, o controle da gente, da nossa residência, do nosso ambiente, é que vai proporcionar a profilaxia dessas doenças. A zika e a dengue, você disse que é através de exames que você difere uma da outra. Mas tem algum aspecto que, por exemplo, na hora de você analisar os exames que difere, já que os sintomas são os mesmos? Os sintomas são parecidos. É que você não pode descartar uma doença ou outra só pelo quadro sintomatológico. O que é importante pensar é que, assim, como a ocorrência de dengue é muito mais frequente, sempre se pensa em dengue primeiro. Você tem já exames laboratoriais de rotina para diagnosticar a dengue, o que não acontece com a zika. Então, a dengue sempre é a primeira suspeita clínica. A zika é uma doença de notificação imediata, quer dizer, se você tiver um caso, em 24 horas você tem que oficializar esse caso, porque como ela não existe, a gente tem que fazer uma vigilância sentinela, que chama. É só na África que acontece? Não, já teve casos no Brasil, até por conta de o que consideram que tenha sido essa questão de Copa do Mundo, muitos turistas, e alguém contaminado veio e trouxe para os nossos vetores. Porque na verdade, como a transmissão é via Aedes, se o Aedes picar uma pessoa que tem esse vírus, vai picar outras e levar o vírus para outras pessoas. Verdade. Por isso que é tão importante continuar e cada vez intensificar mais o controle para a dengue, porque os cuidados são os mesmos. E a chikungunya, o que é? Chikungunya, no dialeto africano, quer dizer aquele que se dobra. Assim, os sintomas da chikungunya são muito mais agudos em termos de articulações. A pessoa pode ficar até um portador crônico dessa doença durante 1 ano e meio, 3 anos, e ter agravações sérias com parte articular, principalmente pessoas mais velhas. Mais velhas acima de 45 anos, o que eu não considero muito mais velhas, mas é o que eles dizem. Eu estou chegando no mais velho, hein? Mas falta pouco. Mas, enfim, também o quadro é muito parecido, a doença que pode cronificar, e os cuidados são os mesmos da dengue também. O que não pode ter é água parada, é criadouro no quintal. Se não tiver a Aedes, se não tiver o vetor, não tem como a gente pegar essas doenças. Recentemente, o programa fantástico da Rede Globo de televisão falou sobre a Guillain-Barré e chamou muita atenção porque gente com paralisia nas pernas. Explica também um pouquinho o que é essa doença, minha querida Odimara. Na verdade, a Guillain-Barré é uma doença autoimune, né? Uma resposta do organismo. Ela ocorre ou não depois de um processo infeccioso
começa com uma fraqueza nas pernas e ela é ascendente. Ela vai dando essa fraqueza, vai dando paralisia, pode chegar aos músculos respiratórios. A pessoa, quando acontece isso, tem que fazer alguma respiração por aparelhos. E o tratamento dela é com a aplicação de imunoglobulina, né, humana. E aí a tendência é que a pessoa se recupere, embora existam casos de óbito. E também é originária da África? Não, essa doença neurológica, não, ela é uma sensibilidade individual, não é uma doença que se pega, é uma reação do organismo, né, a patologia. Aqui em Cubatão já teve casos desses? Que eu saiba não, mas eu não posso te garantir. Não. Então, resumindo, Odimara, o que está pegando aqui para a gente mesmo, efetivamente, é a dengue. Ainda é a dengue. Ainda é a dengue, mas a gente não vai ter chikungunya nem zika se a gente cuidar para não ter dengue. Porque se a gente não cuidar para não ter dengue, a gente vai ter as 3. Porque pode acontecer concomitantemente, né? Então, esse é o grande risco. Então, assim, é importante que cada um cuide da sua casa. Eu recebi um telefonema de um munícipe reclamando de uma depressão no solo na frente da casa dele. Queria que um agente fosse todo dia lá fazer o controle. Eu falei, o senhor não lava seu quintal? Lavo. Impossível. Mas então, o senhor não lava? Então, assim, se o senhor jogar um detergente, um produto de limpeza ali e passar uma vassoura, está resolvido. Né? Não precisa... O morador também tem que fazer a parte dele, tem que colaborar com o poder público. Né? Se não adianta você ter um exército se não tiver a participação dos munícipes nessa luta aí. Confesso que eu sou leigo no assunto. Então, por isso vou fazer a pergunta. Talvez seja até uma pergunta, como é que eu posso classificá-la? Uma pergunta que não tem cabimento. Mas a dengue é uma doença do século retrasado. Como é que pode atravessar aí praticamente 2 centenas de anos, com a globalização, com a evolução que acontece, e principalmente nos países mais carentes, ela ainda é bastante frequente, Odimara. Tem condições de dizer a respeito sobre isso? Na verdade, a dengue ela é uma doença cosmopolita. Ela gosta de áreas urbanas, ela gosta de concentração. Na zona rural, mas é incomum? É mais, você tem menos, na verdade você tem mais Aedes albopictus na área rural, né? Então já não nos proporciona a dengue. O ambiente na área rural não favorece a perpetuação do Aedes aegypti. Não é impossível, mas a tendência dele é procurar residências, aglomerados humanos, e não ficar em áreas com isolamento. E ele chega até certo ponto a ser incoerente. Imagina, não estou duvidando da tua informação, muito pelo contrário. Eu acho que ela só acrescenta. Porque, pelo menos na minha imaginação, áreas rurais ficam um acúmulo de poças, água parada de forma mais constante do que na área urbana, e é justamente na área urbana em que o Aedes aegypti faz literalmente a festa. Porque o albopictus fica mais na área rural. O aegypti que fica na área urbana. Qual que é a diferença entre um e o outro? São 2 espécies diferentes que têm uma biologia em termos de preferência de hábitat diferente. E aqui no Brasil, o albopictus não transmite a dengue. Em outros países, na África e tal, ele transmite. Aqui não. Aqui a gente só tem casos de dengue com transmissão pelo Aedes aegypti. Na verdade, o que é triste disso tudo é que só existe a dengue porque a população não faz sua parte. Exatamente nesse não sentido colabora com... Né, o poder público faz o que é possível, mas não dá para você colocar um agente dentro de cada imóvel para fazer o trabalho que é da dona de casa. Porque eu sempre brinco com as donas de casa assim... eu não posso ter o pratinho? Pode. Aí você vai colocar o seu pratinho com areia até em cima para poder afundar o vaso de planta. Aí vai transbordar aquela areia. Vai te dar muito mais trabalho. Sim. Mas eu posso ter o pratinho furado? Pode. Aí vai vazar a água, vai te dar trabalho de secar a água. Tira o pratinho da planta. Quer ter planta? Tenha no quintal. Vai ter no vaso? Não põe o prato, fica só com o vaso e cuida do vaso. Nada é proibido, desde que você cuide daquele fator. Até para finalizar esse bloco, Odimara, não sei se você vai ter esses números, confesso que eu vou castigar você na pergunta que eu vou fazer, mas em países mais desenvolvidos, países de primeiro mundo, a Europa, a própria América anglo-saxônica, o Canadá, os Estados Unidos, também existe a proliferação do Aedes aegypti. É comum nesses locais existir ainda pessoas que sofrem com a dengue? O Aedes aegypti ele é um vetor
que ele gosta de clima tropical, né? Se for quanto mais frio... se for muito mais frio, ele não fica. Ainda o Aedes albopictus, ele tem uma resistência maior flexibilidade. A temperaturas mais baixas. Mas, de qualquer forma, eu acho que se a pessoa não... Se um morador do mundo que não cuida, se não tiver o Aedes albopictus, vai ter o Aegypti, vai ter... Porque é uma doença que ela é mundial. Mas você foi extremamente esclarecedora em dizer que países quanto mais frio... Então, por exemplo, na Suécia, na Suíça, aqueles países da Europa que são mais frios, é pouco provável que tenhamos muitos casos. Não. Muito bem, este é o programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Estamos recebendo a médica veterinária Odimara Faia. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Retornamos para o segundo bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Recebemos a médica veterinária Odimara Faia, ela é também coordenadora técnica, prestando serviços na área de saúde à Prefeitura Municipal de Cubatão. Você foi convidado aqui para falar de Zika, mas como Zika, graças a Deus, não tem no nosso município, eu vou bater um pouco na área da dengue, Odimara. Eu tive a informação que vocês recentemente estiveram no bairro Vale Verde para fazer a nebulização, é isso? Nebulização. Nebulização, quase não saiu. E de 62 residências, apenas 2 permitiram, só para o telespectador entender. Vai um cidadão lá todo equipado, inclusive com uma proteção no rosto, e o morador tem que deixar a sua residência por alguns minutos, menos de 1 hora. É feita uma verdadeira dedetização, entre aspas, dentro da casa do munícipe, que é considerado um local propício para a proliferação do Aedes aegypti. Não é isso, Odimara? Se eu estiver equivocado, me corrija. Agora, me causou estranheza que de 62, só 2 casas permitiram. E aí, como é que faz? Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente tem um caso suspeito de dengue numa região, o indivíduo foi ao médico, o médico suspeitou. Essa informação vai para a vigilância epidemiológica. Da vigilância epidemiológica é disparado um trabalho para vigilância ambiental em saúde e lá fazer o controle do vetor. Então, num primeiro momento, a gente vai fazer bloqueio e controle de criadouros. O pessoal entra nas casas, dá as orientações, aplica larvicida para poder combater os mosquitos que, porventura, estejam para nascer. Isso tudo é feito num 9 quarteirões em torno do caso suspeito. Se positivar o caso suspeito, é feita a nebulização, que é essa aplicação espacial de inseticida. Espacial? A pessoa vai com uma varinha assim e vai... Como se fosse aquele filme Retorno de Jedi, com aquela espada luminosa, é claro que não é uma espada, e vai deixando... Isso, vai aplicando inseticida para matar os mosquitos que porventura estejam contaminados, que estejam voando naquele local. Nesse momento, o morador tem que se retirar da casa, porque... Muito forte, né? Produto químico. A equipe está toda capacitada e preparada com equipamento de proteção individual para fazer essa aplicação, o que não acontece com o morador. Então, para que ele não fique exposto, vulnerável àquele produto químico, a gente pede que ele se retire e para que seja feito o trabalho. Mas isso tem uma equipe na rua, tem carro identificando, e se a pessoa tiver alguma dificuldade também, pode ligar para a gente perguntando se é ou não é verdade o que está acontecendo, que isso aconteceu ontem. Na verdade, a gente procurou o apoio da Sociedade de Melhoramentos do local, do pessoal da saúde da família também, para interceder com os moradores, para estar permitindo a entrada dos agentes. E a gente está pedindo realmente que as pessoas entendam o nosso trabalho, que isso é uma obrigação nossa, mas se não houver a colaboração deles em nos receberem, aceitar essas medidas, a gente não tem como ajudar a população. Não estou querendo aqui fazer o advogado dessas pessoas que não permitiram a entrada dos agentes, mas é que nós vivemos uma onda de insegurança muito grande. Apesar do governador do estado ter recentemente aqui na Baixada, quem está falando sou eu, tá? A responsabilidade é minha do que eu vou dizer. Ter dito que o índice de criminalidade caiu? Ora, governador, é claro que caiu. Muitos não vão dar parte, não vão dar queixa, não fazem boletim de ocorrência, a tendência é cair. Mas o que a gente sente é um clima de insegurança
ninguém tem mais confiança em nada. Eu já li, ouvi e vi pessoas que se colocam uniformes como se fosse gente do Correio para entrar na casa do cidadão e roubá-lo, com uniformes de policial militar, de agente de trânsito. Resumindo, o ladrão hoje está criativo, o bandido, o sem vergonha, o vagabundo, está criativo. Então, eu também creio que um pouco seja desinformação e um pouco também dessas pessoas que têm medo. De repente o cidadão aí coloca uma roupa aí de agente da dengue, coloca essa proteção na cabeça. De repente ele já roubou um outro agente da dengue e conseguiu o uniforme, porque o uniforme parece que é bem caro, e entra na casa do cidadão e em vez de soltar o gás lá para fazer o produto químico, ele vai levar tudo que tem direito. Pelo que você sente, pelo que os teus agentes falam, já que você é coordenadora técnica, Odimara, é mais a parte de insegurança, é a desinformação, o que leva a não permitir a entrada desses agentes para evitar que o Aedes aegypti se prolifere? Olha, a gente tem de tudo um pouco. É a insegurança, é a questão da pessoa estar ocupada porque está lavando roupa, porque está não sei o quê, não quer parar a sua atividade naquele momento. Mas depois se o mosquitinho picar, vai ter que parar. Mas então, essa questão da segurança a gente entende, mas assim, você tem carros da prefeitura que vão estar na porta, você tem uma equipe, não é uma pessoa, são várias pessoas que vão estar ali para fazer esse serviço. Os carros são identificados, os agentes são identificados, tem crachá, tem uniforme. E se tiver dúvida, telefona na prefeitura, entra em contato com a ouvidoria e realmente assim, essa pessoa é agente, essa pessoa está fazendo o que aqui no meu bairro? O que a gente procura sempre é a parceria com o pessoal da saúde da família, a parceria com os líderes comunitários, que é para as pessoas entenderem que isso é uma ação do cidadão, isso é uma questão de todos nós. Cidadania, né? Exatamente, porque a gente tem a possibilidade de proporcionar um tratamento químico, que, né, o ideal seria que não precisasse, mas se havendo necessidade, a gente vai lá para fazer. Então, a gente também precisa que a pessoa colabore e entenda que está todo mundo ali pensando no bem dessa população, vai todo mundo ali pensando no melhor para a saúde deles. O uso da nebulização é somente quando acontece um caso, como você disse, um paciente daquela imediação foi contaminado, foi avisado a vigilância sanitária e vocês acabam fazendo essa nebulização naquela área ou é feito de outra forma? A nebulização é feita a partir de casos confirmados de dengue. Agora, se eu tiver um vizinho que teve dengue, muito provavelmente a minha residência é uma séria candidata à nebulização. Não, a sua família é uma séria candidata a ficar doente também. E portanto, né, o pessoal sempre assim, não é o vizinho, não é o vizinho, é todo mundo. Então é importante, primeiro, que esse vizinho vá ao médico, né? Porque como a dengue está banalizada, a pessoa não procura o serviço de saúde. Se ela não procurar o serviço de saúde, tudo isso que foi descrito aqui não vai acontecer. E aí o mosquito contaminado vai estar contaminando todo mundo que vive em volta, né? Então, assim, até o seu vizinho tratar da própria saúde é importante para você e para sua família. Até porque o mosquito, se visitou o vizinho, provavelmente visitou a minha residência também. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Então, na verdade, confiar no trabalho da saúde, a equipe da saúde está toda preocupada com o bem-estar da população e a população precisa entender que a gente está lá para somar. Né, tá lá, o objetivo não é, esse teve dengue, até porque isso é sigilo, ninguém vai ficar sabendo quem teve dengue e quem não teve. Só vai saber, nesta área teve um caso suspeito ou nesta área teve um caso confirmado. É essa a informação que é divulgada. Aproximadamente, algum tempo, eu não vou especificar o tempo aqui porque eu não sei, mas eu li em algum veículo de comunicação que a área 1 aqui em Cubatão, que abrange os bairros do Jardim São Francisco, Parque Fernando Jorge, Vila Elizabeth, Centro, era uma das áreas que tinha um número maior em relação aos outros bairros de pacientes da dengue. Mas, no geral, a cidade tem conseguido diminuir os números, Odimara? Na verdade, essa é a sua informação. O que a gente teve executado ali foi o LIRA, que é o levantamento de índice rápido para Aedes aegypti. Certo. A infestação do vetor foi maior nessas áreas. Isso não quer dizer que tinha tido um maior número de... Exatamente, que às vezes você tem muito mosquito, mas não tem tantos pacientes. Certo. Porque não teve o azar ou a sorte de ter um mosquito É o caso contaminado. Da
Exatamente. Muitos porque mosquitos, a gente mas teve, não dá para dizer que teve muitos pacientes. A gente estava com mais casos na Vila Esperança e na Ilha Caraguatá. Vila Esperança e Ilha Caraguatá. Agora, bairros periféricos e afastados do centro. Na verdade, é o que eu falei, é um problema de todos. Você tem, não sei, às vezes você tem muito mosquito, mas não tem muito doente, ou porque tem muitos que já tiveram a doença. A matemática não serve, a ordem dos fatores altera o produto, sim. Às vezes você tem menos suscetíveis, quer dizer, tem menos gente que não teve a doença, ela já teve, então não está agora, mas já teve anterior. Então é uma questão muito, biologia é meio complicado de se afirmar as coisas, mas o importante é o trabalho a ser realizado e a parceria com a comunicação e com os meios de comunicação e com a população toda. E a dengue hemorrágica tem tido um número considerado alto aqui na cidade? A dengue hemorrágica é somente naqueles que já tiveram casos de dengue e contraem de novo, seria isso? Na verdade, não. A dengue hemorrágica é uma resposta exacerbada do organismo daquela pessoa. Então depende de uma sensibilidade individual. Você pode ter dengue hemorrágica na primeira vez que você contrai a dengue? Embora seja mais difícil, mas pode. Sim. Então, na verdade, você pode ter dengue assintomática. Você eu nunca tive dengue. Não, se ela fizer um exame de sangue, pode ser que descubra que ela teve e nem sentiu. Então, assim... Fica incubado, seria isso? Não, é que, na verdade, como é um vírus, o seu organismo foi mais forte do que aquele vírus. Ele foi capaz de evitar de desenvolver a sintomatologia. E através de exame você sabe que contraiu, mas o teu organismo foi... Exato, foi eficiente no combate a esse vírus. Né? Por isso que, às vezes, numa família, 2 pegam e 3 não, ou vice-versa. Às vezes, a mosquita picou todos, mas nem todos desenvolveram a doença. É mosquito ou é mosquito? Quem pica é a mosquita. Ela pica pra... Mosquitinha danada, assim. Não, mas isso é por quê? Porque ela precisa da albumina do sangue para maturar os ovos. Então, na verdade, ela tá se capacitando para deixar mais descendentes e mais mosquitos pra gente. E o mosquitão faz o quê, o macho? Ele se alimenta de néctar das flores. Então é sempre fêmea que pega. É a fêmea. Essa eu não sabia, viu? Confesso. Estamos recebendo a médica veterinária de Marafaia, ela que é coordenadora técnica e presta serviços para a Prefeitura Municipal de Cubatão. Este é o programa Momento Saúde. Vamos um breve intervalo e retornamos para o último bloco. Retornamos para o último bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Hoje recebemos a médica veterinária de Marafaia, uma vez mais aqui no programa. A gente está falando aqui de zika, chikungunya, dengue, mas ainda na dengue. Catapora eu pego uma vez, cachumba eu pego uma vez, sarampo eu pego uma vez, já que a dengue é um vírus. Quantas vezes eu posso pegar a dengue, Odimara? São 4 sorotipos, então você pode pegar dengue 4 vezes. Por isso que é importante procurar o médico para fazer os exames, saber se realmente é dengue. E assim, você pode fazer isolamento viral e saber até o tipo de dengue que você tá, até o tipo de vírus da dengue que você está tendo. Se é 1, se é o 2, se é o 3 ou se é o 4. Resumindo, se eu pegar a dengue as 4 vezes, eu peguei todos os tipos, o mosquito pode me picar o dia, a noite, a madrugada toda, que eu não vou pegar mais dengue. Se eu sobreviver, é claro. Não, e até porque quem pega dengue 1, 2 vezes começa a ficar mais esperto para não pegar a terceira, né? Certo. Só sendo muito azarado que você não vai mais cuidar da sua casa, porque é muito triste. Pegar dengue é cruel. É verdade. Aliás, você falou em casa, o programa da dengue não visita só as casas das pessoas. Como é que é feito, como é que o agente vai na indústria? Nós temos uma área industrial muito grande. Se não me falha a memória, hoje nós temos aproximadamente de 18 a 28 mil trabalhadores da indústria na cidade de Cubatão. É um número significativo, dá mais do que determinadas cidades do interior de São Paulo. O agente da dengue também vai nas indústrias? Nós temos 2 frentes de trabalho nas indústrias. Tem o ponto estratégico industrial, que os agentes vão na indústria, fazem orientam os responsáveis pelas medidas de controle. A indústria é um universo, é um trabalho diferenciado, é muito complicado, porque você tem peças que acumulam água que não podem ser retiradas daquele local onde elas estão. Então, elas exigem um monitoramento muito mais assíduo. E para que isso aconteça, a gente tem o projeto Parceria com as Indústrias, que aí é um projeto de capacitação que a equipe de educação do Programa de Vigilância Ambiental e Saúde faz com os trabalhadores da indústria. São selecionados alguns trabalhadores, é feito um contato
com o responsável, normalmente da área da saúde ou técnico ambiental, e ali técnico de segurança do trabalho, e aí ele vai formar uma equipe dentro da indústria para estar fazendo as medidas de controle quando a equipe não está lá. Sem citar nomes, até porque vai ser deselegante, tem indústria que é mais parceira do que a outra, tem outra que até dificulta, ou não é bem assim? Tem indústrias que realmente desvalorizam o trabalho que está sendo feito ali. Mesmo, Edmar? Porque lamentável, não? Na verdade, subestimar qualquer trabalho é lamentável, Sim, né? Qualquer concordo. trabalho, toda atividade... E falta de respeito também. Toda atividade é digna e deve ser respeitada. Então, assim, é o que eu falei, o que a gente precisa é que todos entendam que o trabalho do Programa de Diversão Ambiental em Saúde é uma parceria. Os agentes estão capacitando, tanto na indústria quanto nas residências, as pessoas para que elas não adoeçam. Então, que elas incorporem essa orientação, que elas mudem de comportamento para poder prevenir a doença nos seus familiares e na sua equipe, porque o absenteísmo também depois vai pesar nas indústrias. É importante e é muito gratificante quando a indústria recebe bem o agente e a gente volta e vê que realmente eles tomaram as medidas que foram orientados. Eu disse que eu não ia falar, acho que dificultam até por deselegância, mas acho que colaboram, você poderia dizer? Eu acho que essas são dignas de elogio. Você tem alguma pelo menos, para você citar? Olha, eu não vou citar nomes, até porque o projeto parceria tá caminhando, e aí, de repente, um que ainda não é parceiro vai se ofender. Entendi. Mas eu vou dizer assim, para facilitar a minha vida, as indústrias que tiverem interesse em fazer parte do projeto parceria, podem ligar para a gente no Departamento de Vigilância Ambiental e Saúde, que a gente vai lá capacitar tanto técnica como operacionalmente os funcionários dessa indústria, para que eles participem da prevenção da dengue nos seus locais. Odimara, e hoje as equipes de trabalho que você coordena, qual o número de agentes que supervisionam as residências, indústrias, enfim, toda a cidade de Cubatão? A gente tem um trabalho conjunto com a Estratégia de Saúde da Família, que recentemente 150 agentes tomaram posse e agora são funcionários públicos desempenhando essa função. Então, além dos 150 agentes da Estratégia de Saúde da Família que participam do trabalho nas residências, a gente tem, em média, uns 50, 60 funcionários dentro do departamento para fazer todas as atividades da dengue. Ou seja, seriam aproximadamente mais de 200 pessoas para... envolvidas. Cubatão hoje tem aproximadamente 120 mil habitantes, uma média aí de um agente para cada 700 pessoas. É um número razoável, não? O que a pessoa, como você mesmo disse, como nós temos muitas frentes de trabalho, né? Como a gente tem muitas frentes de trabalho, o morador tem que, quando a gente chegar na casa dele, aprender tudo da melhor forma possível. Aprender, apreender e executar. Porque a questão é exatamente essa. O agente é um educador. Ele está lá para educar as pessoas. E ali a pessoa, recebendo esse aprendizado, vai poder executar independente de quantos agentes nós tivermos. Odimara, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no programa Momento Saúde. Foi extremamente esclarecedor. Não para falar de Zika, mas dar uma reforçada também no aspecto da dengue, que ainda acaba perturbando e atrapalhando a vida do munícipe, dos trabalhadores da nossa cidade. Gostaria das suas considerações finais e deixar um alerta novamente para o telespectador, porque não é só o agente de saúde que tem que realmente deixar a sua residência, o seu ambiente de trabalho em condições de não ter o mosquito da dengue. Mas eu acho que mais do que o agente, é a gente, nós, pessoas, seres humanos, temos a sensibilidade suficiente para manter o ambiente limpo, arejado, para que esse tipo de situação não ocorra, né? Ou falei alguma besteira? Obrigado mais uma vez pela tua participação. Obrigada a vocês. Realmente é muito importante essa possibilidade de estar veiculando essas informações. E é o que você falou. A gente tem um projeto parceria nas indústrias e a gente quer ser parceiro dos moradores, parceiro dos estabelecimentos comerciais, de todos que de alguma forma possam estar ajudando e fazendo a sua parte no controle da dengue e da chikungunya e da zika e qualquer outro vetor que esteja envolvido que possa comprometer a saúde pública municipal. O Guillain-Barré não é um vetor? Não, Guillain-Barré não. Então tá bom. Obrigado pelas suas explicações, Odimara Fai, e com as palavras da médica veterinária, que é a coordenadora técnica
e presta serviços para a Prefeitura Municipal de Cubatão, vamos encerrando o programa Momento Saúde, edição de hoje, prometendo em breve retornar com mais uma edição inédita dentro da programação da TV Câmara. Fiquem ligados no canal 9 da NET. Um grande abraço, até a próxima, muito obrigado.